mulher, seja muito bem-vinda a mais um Você Sem Dor, mais um conteúdo especial de aquecimento para a Semana Mulher Sem Dor. E se você ainda não sabe do que eu tô falando, o que é Semana Mulher Sem Dor, vou aproveitar aqui para te fazer o convite. Durante os dias 12 até o dia 18 do mês de junho, eu vou realizar um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde lá eu vou te mostrar o caminho para você eliminar suas dores no corpo, sem remédios e sem precisar sair de casa. Então, mulher, se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não garantiu a tua vaga na Semana Mulher Sem Dor, se você está me vendo aqui pelo Instagram, você vai fazer o seguinte, tocar na minha foto, vai abrir meu perfil e aí você vai preencher lá o seu e-mail, vai entrar no grupo do WhatsApp para você receber alerta de quando essas aulas forem ao ar. E para você que está me vendo aqui pelo YouTube ou então pelo Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo e também tá aqui na legenda, aqui embaixo na descrição e tá também nos comentários para você realizar a sua inscrição de maneira fácil, prática, lembrando que esse vai ser o maior evento para eliminação de dores no corpo para mulheres do Brasil. Então, se você tá aí sentindo dores no corpo, você tem que participar desse evento, tá? Enquanto o evento não chega, estamos aqui preparando você, aquecendo você para você chegar lá pronta, para aproveitar tudo que eu vou te ensinar durante o nosso evento gratuito. E eu tô fazendo aqui uma sequência então de aquecimento, te mostrando alguns atalhos, alguns obstáculos que você pode estar passando aí para te ajudar. E hoje a gente vai fazer na prática aqui, você vai testar os movimentos da sua coluna. Como será que a sua coluna está funcionando aí? Você que está sentindo dor, você que tem hernia de disco, que tem artrose, tem bico de papagaio, sente dor nas costas quando vai caminhar, no final do dia, fica aqui comigo que hoje a gente vai fazer aqui na prática, tá? Você vai testar os movimentos para ver como que tá funcionando os movimentos aí da sua coluna. Bom, e o que são esses movimentos, Vanessa? Por que é importante eu saber esses movimentos? Se tá bom, se minha coluna tá movimentando bem, se ela não tá. Seguinte, todas as vezes que a gente tem alguma dor no nosso corpo, automaticamente o nosso corpo ele vai criando algumas adaptações. Então, em alguns casos ele movimenta mais, outros casos ele movimenta menos. Em alguns casos eu tô com problema no pescoço, mas quando eu vou avaliar ali, o meio das minhas costas, a coluna torácica, não tá funcionando bem também. Então tá gerando uma sobrecarga lá na minha cervical, ou lá na minha lombar. Ou então, tá faltando um movimento ali específico no meu pescoço, e aí tá gerando dores nos meus ombros. Tô com falta de movimento na minha pelve, tá gerando uma dor, uma patologia lá no meu quadril. Então é muito importante você perceber o seu corpo para você saber se tá faltando movimento ou se tá tudo bem, se tá funcionando legal, tá? Durante esses dias aqui, eu vou fazer vários dias, eu vou trazer alguns testes diferentes para você ir percebendo aí como é que tá funcionando o seu corpo como um todo. Hoje, a gente vai testar a coluna inteirinha, tá? Desde o seu pescoço até o meio das costas, a gente vai testar a lombar e vai testar até lá embaixo a nossa coluna mais embaixo ali, sacral, tá? O cóccix ele não move, o sacro move um pouquinho, então a gente vai movimentar também a pelve para você testar e se perceber. Se eu não tenho essa consciência, eu acho que a minha dor é uma dorzinha que logo vai passar. Eu começo a achar que sentir dor é normal, que os movimentos são assim mesmo, porque eu tô com alguma limitação, mas que vai passar assim tomando remédio, ou que eu vou fazer um simples exercício e o corpo vai voltar a ser como era antes. Em alguns casos não funciona assim, tá? É claro que é possível eliminar a tua dor, é possível você recuperar esses movimentos, mas a primeira coisa é você saber se o movimento está prejudicado, se o movimento está limitado. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Na correria do nosso dia a dia, na vida que a gente leva, na nossa rotina, a gente só vai perceber que o movimento está muito difícil quando já não dá mais para fazer aquele movimento.
E aí, tô querendo dizer para você que aí é impossível de resolver, impossível de eliminar a dor? Não, mas demora mais para tratar, tá? Se eu já sei antes, eu consigo preparar o meu corpo, eu consigo já saber o que precisa ser estimulado, porque aquela pode ser a causa da sua dor. E paro de tratar a dor, paro de tratar a patologia do jeito errado, tá bom? Então a gente vai começar aqui na prática, a gente vai começar testando os movimentos do nosso pescoço, tá? A gente vai testar os movimentos da nossa coluna cervical. Primeira coisa, eu quero explicar para você aqui onde começa e onde termina a sua cervical. Porque pode ser que tem gente aqui nessa aula aqui de hoje que sabe, mas pode ter gente aqui, vai ser a maioria das pessoas, que não sabe, né? Não tem esse conhecimento, ninguém é obrigado a saber. Mas eu vou fazer questão aqui de te explicar, tá? De te ensinar, para te mostrar como que funciona o seu corpo. Então, primeira coisa, vou sentar aqui de ladinho, observa que aqui, terminou a minha cabeça, eu tenho uma curva para dentro aqui, né? Essa curvinha aqui para dentro é a nossa curva da cervical. Todo mundo precisa ter uma curva para dentro na coluna? O que você acha? Comenta aqui para mim. Você acha que sua coluna tem que ser reta? Ou você acha que a sua coluna tem que ter curvaturas? Responde aqui para mim, que eu quero saber se você sabe disso. Ó, então vamos lá. A cervical, ela começa aqui no final do meu cabelo, tá? Bem no finalzinho, na pontinha do meu crânio, e ela desce, 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 até esse ossinho que é mais proeminente aqui. Esse ossinho que é um pouquinho mais para fora. Vanessa, é normal ter esse ossinho aqui para fora? É normal ter o ossinho para fora, não muito para fora, mas é normal. Sabe por quê? A nossa cervical, ela precisa ter uma curvatura, ela precisa ter uma lordose. É diferente de hiperlordose, tá? Hiperlordose é quando a curva tá demais, ela tá muito grande, ela tá muito acentuada, tá? Aí é uma alteração postural. Todo mundo precisa ter uma curvinha para dentro, uma lordose aqui no pescoço. Só que quando termina a minha cervical, ela termina nesse ossinho que é proeminente. Essa aqui é a sua C7. Você tem 7 vértebras aqui na sua cervical, 7 ossinhos. Aqui, daqui até mais ou menos essa linha aqui, ó, da onde termina o meu top, mais ou menos até aqui, é a sua coluna torácica ou coluna dorsal. É o meio das suas costas. E o meio das costas de todo mundo teria que ter uma cifose, tá? Que é diferente também de hipercifose, que é aquela coluna mais corcundinha, tá? Quando eu tenho a coluna corcunda, eu tenho uma alteração postural. Agora, todo mundo tem que ter uma curvinha para dentro. Descendo um pouco mais, terminou aqui, começa a entrar um pouco, começa a cavar um pouco e fazer uma outra curvatura para dentro, que é a minha coluna lombar, tá? Na torácica, a gente tem lá 12 vértebras torácicas. Então, se você pega um exame e tem lá um problema na T10, T9, T12 ou D de dorsal, é porque tem alguma coisa, alguma alteração na sua coluna torácica. Aqui na parte de baixo, a gente tem a nossa coluna lombar, que é uma curvinha para dentro aqui, tá? E aqui mais para baixo, a gente tem aqueles 2 furinhos aqui embaixo, né? Esses 2 furinhos é onde começa o nosso sacro, que muita gente confunde com cóccix. O cóccix é lá dentro, tá? É lá dentro do bumbum mesmo, é lá embaixo. O nosso sacro, ele faz aqui um triângulo. E essa parte aqui e lá embaixo, o meu cóccix, são estruturas que elas são fundidas, elas são grudadas. Então, ela não tem muito movimento. O sacro tem pouquíssimo e o cóccix praticamente a gente nem conta que tem movimento lá, porque ele é grudado, tá bom? Então, eu preciso que toda a minha coluna esteja funcionando bem, porque se eu tenho, por exemplo, uma coluna que ela não tem curvaturas, que ela é retificada, a maioria das pessoas que tem alguma descendência asiática, por exemplo,
tem a coluna mais retinha, mais retificada. Se eu tenho uma coluna que ela é mais retinha, mais retificada, eu tenho maior chance de desenvolver algum problema na minha coluna. Por quê? As curvaturas da coluna servem para eu conseguir dividir as forças, serve para que eu consiga me movimentar. Sua coluna foi feita para se movimentar. Então, quanto menos curva eu tenho, maior a chance de eu desenvolver alguma lesão na minha coluna, tá? Significa que quem tem uma hiperlordose, quem tem uma hipercifose não vai ter problema na coluna? Não, tá? Infelizmente não. Mas a gente sabe que a absorção dos choques, dos impactos ali no nosso dia a dia divide melhor quando a gente tem as curvaturas na nossa coluna. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E a nossa cervical, ela faz movimentos em conjunto e separado das outras partes da nossa coluna. A gente vai testar primeiro tudo separado, depois a gente faz tudo junto e aí você vai comentando aqui pra mim como é que está o movimento da tua coluna, combinado? Então vamos lá. Vamos começar a testar então. Primeiro movimento a gente vai testar da nossa cervical, do nosso pescoço. O movimento que a gente deveria conseguir fazer sem sentir dor, sem ter limitação é esse aqui, ó. Flexionar, tá? Olhar para baixo. Quando você usa celular, quando você vai digitar, quando você trabalha na frente do computador, para ler um livro, para cozinhar, para comer, é a posição que a gente mais faz aqui, é o movimento que a gente acaba fazendo mais com a nossa cervical. Então, ó, eu tenho que conseguir fazer. E comenta aqui para mim. Consigo fazer esse movimento sem sentir dor? Comento bom. Não consigo fazer até igualzinho da Vanessa. Ou não consigo fazer porque eu sinto dor, é impossível de mexer meu pescoço. Ou se eu mexo um pouco eu sinto dor, vai comentar ruim, tá? Vai me contando aqui, ó. Consigo abaixar e voltar? Sem sentir dor, comenta bom. Não consigo, sinto dor nas minhas costas, sinto pressão, sinto tontura, formigamento, comento ruim. Próximo movimento que a gente vai testar, movimento de olhar para cima. Quando alguém te chama e você é baixinha como eu e tem que olhar lá para cima, ou você tá lá no supermercado, precisa alcançar aquela prateleira que tá lá no alto, ó. Olhei para cima, consigo fazer boca fechada para fazer, tá? Não vale abrir a boca. Consigo movimentar minha cervical. Olho para cima e não sinto dor. Comento bom. Não consigo, Vanessa, sinto dor, sinto pressão, sinto zumbido no ouvido, sinto alguma coisa diferente aí. Comenta ruim, tá? Porque é um movimento natural que o seu corpo deveria fazer normalmente, sem pensar, fazer um movimento aqui de extensão. Vamos combinar os dois agora, para baixo e para cima. Lembrando que isso aqui não é exercício, tá? É teste, para você testar a mobilidade. Faça só uma vez, 2 vezes, só para ver. Comenta aqui, consigo fazer o arco de movimento completo? Comento bom. Não consigo, sinto dor, rigidez na articulação, não consigo fazer desse tamanho que a Vanessa está mostrando aqui. Comenta aqui ruim, tá bom? Próximo movimento que a gente vai testar é um outro movimento aqui também, ainda na sua cervical, que é o movimento de inclinar, tá? É encostar essa orelha no ombro, mais ou menos, tá? Não vai encostar, mas vai trazer, pensar em trazer essa orelha aqui na direção desse ombro. Muitas mulheres fazem esse movimento errado. Muitas mulheres que têm artrose, muitas mulheres que têm bico de papagaio, muitas mulheres que têm hérnia de disco, têm dificuldade de fazer esse movimento que deveria ser natural, ó. Um lado, pro outro. Consigo fazer esse movimento tranquilamente, sem sentir dor, sem sentir desconforto, comento bom. Não consigo, sinto dor, sinto dificuldade, comenta ruim. Esse movimento aqui, ó,
dessa inclinadinha você usa quando você tá no telefone, tá? Então, faz o teste e toma cuidado, se possível depois, grava você fazendo, porque às vezes a gente acha que tá fazendo esse movimento aqui certo. Tem muita mulher que faz assim, que às vezes eu tenho aula com as alunas do MPO uma vez na semana, né? Elas têm, além das centenas de aulas que elas têm gravadas, elas têm aula também ao vivo uma vez na semana. E aí sempre nesse movimento eu sempre peço para corrigir, peço para elas analisarem, e é uma das coisas que muitas mulheres não têm por falta de conscientização, não entende como é que funciona o corpo direitinho, e aí na hora de fazer esse movimento ele fica meio esquisito. Então, coloca um espelho na tua frente, ou grava você no seu celular, e observa se você tá fazendo igualzinho eu, ó. É isso aqui, tá? Inclinar. Mais um movimento que o seu pescoço precisa conseguir fazer. Movimento de rodar, tá? Então, ó, rodar para um lado, rodar para o outro, sem sentir dificuldade, sem travar, sem deixar a musculatura aqui rígida, sem precisar fazer força. É um movimento natural. Se alguém me chamou aqui, ó, eu preciso o quê? Girar para olhar, né? É um movimento normal. Se você tá lá no seu carro, tem alguém lá no banco de trás, você precisa dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Quando você tá dirigindo, né, precisa olhar para um lado, precisa olhar para o outro. Quando você vai atravessar a rua, então é um movimento aqui muito importante. Você usa demais aí no seu dia a dia. Então comenta aqui, bom, se você consegue fazer essa rotação aqui do seu pescoço. Se você não consegue ou faz com dificuldade, você vai comentar aqui para mim, ruim. Tá? Mais um movimento que a sua cervical consegue fazer é o movimento de circular, tá? De fazer bolinha. Esse movimento de circular, aliás, ele é a junção de todos esses outros movimentos que a gente testou anteriormente. Então, se você conseguiu fazer todos eles, é natural que você consiga fazer esse movimento aqui também. Algumas mulheres, por falta de conscientização, precisa de um estímulo para fazer direitinho. Pode ser que no começo sintam uma dificuldade, mas o normal é que eu consiga, ó, rodar o meu pescoço, fazer esse movimento aqui, sem sentir nenhuma dor, sem sentir nenhuma limitação. Pro outro lado também. O pescoço, ele precisa se movimentar da maneira correta, ter qualidade no movimento para que você não sinta dor. Vanessa, tô desesperada. Fiz aqui esses testes em um ou mais esses testes aqui, foi ruim. Não consigo, sinto dor, sinto dificuldade, não consigo realizar o movimento não fica igual ao seu, tá muito curtinho, sinto que o pescoço está travado. É possível melhorar? Claro que sim. Existem movimentos terapêuticos inteligentes que são próprios para que você consiga realizar esses movimentos. O que acontece? Em muitos casos, você está ali com um desgaste na articulação. Então, eu tô com a articulação tá espremida. A musculatura que está em volta está travando o seu movimento. Os ligamentos estão tensos, os tendões estão inflamados. Por isso que você não está conseguindo fazer isso agora. Mas sim, é possível você eliminar a tua dor e voltar a realizar esses movimentos com tranquilidade, para que você consiga ler um livro, para que você consiga cuidar da tua casa, para que você consiga trabalhar, ter uma vida normal, sem sentir dor aí no seu pescoço, tá? Essa aqui é uma maneira de avaliar. Imagina que você está fazendo como se você estivesse fazendo uma consulta comigo e aí estivesse fazendo uma avaliação, né? Então, se você já foi num bom profissional, né, com certeza na hora de fazer uma consulta com você, ele te avaliou e avaliou os seus movimentos. Isso é essencial, tá? Isso é básico. Então, é importante que você identifique, poxa, esse movimento aqui tá ruim, mas ele pode ser melhorado, desde que você estimule esse movimento com movimentos terapêuticos inteligentes corretamente, tá bom? Não é para te deixar chateada, não é para te deixar frustrada, tá? Fica aqui comigo que você vai entender mais sobre o funcionamento da tua coluna. E agora a gente vai testar uma outra parte da nossa coluna que ela
é uma parte da coluna que ela costuma ser mais preguiçosa. Por quê? O meio das nossas costas, até se você conhece alguém que tem problema na coluna, ou se até você tem problema na coluna, provavelmente os seus problemas de coluna acontecem ou no seu pescoço, na sua coluna cervical, ou na sua lombar. Por quê? Não pode acontecer na torácica, Vanessa? Pode. Mas aí se eu já tenho algum problema na torácica, já pode ver lá, exame nas outras partes do corpo, que com certeza tem alguma coisa acontecendo na cervical ou na lombar. Porque a torácica, ela vai tentando ficar assim, ó, contraída, dura, tensa, e a gente movimenta pouquíssimo no dia a dia. Com a vida que a gente leva hoje, a gente costuma ficar bastante tempo ou na posição sentada, ou na posição em pé e parada. Mesmo que você caminhe no seu dia a dia, a sua coluna torácica, você não estimula em profissão nenhuma, não importa o que você faça, a gente não tem o estímulo que ela precisa. E quando ela move muito pouco, quando ela tem falta de mobilidade, ela compromete essas duas outras partes, cervical e lombar. Por isso que muitas mulheres têm muita dor na cervical, na lombar, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, tá? Então, pode ser que agora aqui você fique um pouquinho mais chateada comigo e fale, Vanessa, não sabia que a minha torácica tá tão ruim desse jeito, tá? Mas fica calma que dá pra estimular pra mudar também, tá? Então, ó, o primeiro movimento que a gente vai fazer na nossa coluna torácica é o movimento de inclinar, tá bom? Eu vou colocar uma mão aqui, só pra ficar mais fácil de você entender, a outra mão aqui no chão, tá bom? E aí, ó, você vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai voltar. Faz de um lado, faz do outro, testa o movimento aí. Se você tá sentada, nem precisa ser na mesma posição que eu. Se você tá sentada aí no seu sofá, tenta fazer esse movimento sem mexer o bumbum. Por quê? Tem muitas mulheres que acham que esse movimento tá bom, mas olha o que elas acabam fazendo, tá? Acaba fazendo isso aqui, levantando o bumbum do chão para fazer o movimento. Ou acaba também fazendo um movimento meio reto, assim, ó. Olha a diferença, eu vou fazer errado, ó, ó. Vem vindo reto, assim, ó. E fala, ó, minha coluna vai, não dói, tranquilo. Não, você tem que imaginar, sabe uma letra C? Um C, assim, ó, maiúsculo, tá? Imagina que a sua coluna vai fazer um C. Então, é isso aqui, ó. A cabeça, ela vai integrar também o movimento, ela vai ajudar. Então, ó, eu venho, ó, e tenho que fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Faz um C com as costas. Esse movimento aqui você precisa conseguir fazer normal, tá? Com naturalidade, sem fazer esforço e sem sentir dor. Comenta aqui pra mim. Consegue fazer esse movimento aqui? O C com a torácica? Comenta bom. Não consegue fazer? Tô compensando aqui, tô levantando o bumbum, tô fazendo meio esquisito, tô jogando o corpo junto, tô sentindo dor, tá duro o movimento? Comenta aqui ruim. Esse movimento aqui, eu também sempre vejo mulheres, até observo minhas alunas quando entram no MPO, elas têm mais dificuldade. Porque é um movimento que a gente acaba não fazendo no dia a dia, né? A gente até dá uma inclinadinha assim se você vai pegar alguma coisa, né? Mas essa amplitude aqui, total, a gente acaba não usando desse potencial da nossa coluna. E é importante que a gente faça, porque a nossa coluna, a gente tem ali os discos vertebrais para absorver choque, para absorver impacto. E eu preciso que ela dê uma apertadinha de um lado, ali a vértebra dê uma apertadinha do outro, porque é esse movimento aqui, lá nas minhas vértebras, que faz com que o meu disco vertebral seja lubrificado. Se eu tenho a coluna que é dura, não faço nada o dia inteiro, sou sedentária, fico sentada há muito tempo, não me movimento e não dou esse tipo de estímulo, o meu disco fica seco, desidratado, dá abaulamento, da hérnia de disco, da protusão, tá? Então, observa aí. Outro movimento também que a nossa coluna torácica faz, e esse ela até faz bastante, tá? Porque quando a gente flexiona o corpo, é um movimento de dobrar a coluna para frente, tá bom? Então, ó, dobrar a coluna para trás, ó, tá vendo que eu tô afundando o meu peito, a coluna tá indo para frente,
Ó, tô dobrando e eu volto. É um movimento natural das minhas costas isso aqui, flexionar e voltar. Aliás, se a gente for analisar, é o movimento de maior amplitude da nossa coluna esse, de flexão de coluna. Então ele tem que acontecer bem, sem sentir dor, com qualidade, porque toda vez que você vai colocar um sapato, você vai amarrar seu tênis, toda vez que você vai, por exemplo, pegar alguma coisa que caiu no chão, quando você vai cuidar do teu jardim, quando você vai carregar teu neto, você precisa fazer um movimento aqui de flexionar a coluna. Muitas mulheres têm dor na hora de fazer esse movimento porque não sabem fazer o movimento da maneira correta, tá? E se depois vocês tiverem interesse, comenta aqui pra mim, quero a live, que daí eu posso até fazer depois. No futuro eu posso fazer uma live sobre esse assunto, ensinando como faz para dobrar a coluna com qualidade, para você não sentir dor. Mas tem muitas mulheres que têm medo. Esse movimento, gente, ele não é proibido para quem tem problema de coluna, tá bom? Veja só, me usa como exemplo, por exemplo, ó, eu, Vanessa, tenho 2 hérnias de disco na lombar. Uma delas é bem gigante, tá? Se você der uma olhada aí nos meus posts, eu sei que eu tenho mais de 5.000 postagens aqui, então você vai rolar o dedinho aí pra achar, mas tem foto aqui dos meus exames de coluna pra você ver lá, que eu tenho uma hérnia que é bem grande. E tem algumas mulheres que acham que por conta de ter uma hérnia de disco, por exemplo, não podem dobrar a coluna pra frente. Isso é, na realidade, um grande mito, tá? Não caia nessa. Você deve ter movimentos normais na sua coluna. Não é porque você tem uma patologia que você tem uma sentença ali que você nunca mais vai ficar um robô. Vai congelar as costas e não pode movimentar de jeito nenhum, tá? Não aumenta a hérnia de disco, não aumenta problema na coluna você fazer uma flexão de coluna. De jeito nenhum, tá? Claro que eu preciso saber realizar o movimento da maneira correta, tá bom? Mas essa não é uma limitação que você precisa carregar. É possível você eliminar a tua dor, tá? Aí eu quero que você comente aqui pra mim agora, então, ó. Vanessa, consigo dobrar minha coluna pra frente sem sentir dor? Comenta bom. Vanessa, não consigo dobrar minha coluna pra frente? Comenta ruim, tá? E toma cuidado com uma coisa aqui. Sei que não é o objetivo dessa live aqui, mas eu vou mostrar uma coisa que tem muitas mulheres que fazem e que acham que estão ajudando a coluna, que está melhorando a coluna e que na realidade está só aumentando ali a sua dor, tá? Tem mulher que faz isso aqui, ó. Ah, mas eu dobro mais que a Vanessa. Eu vou lá, abraço a perna aqui e vou lá embaixo. Mulher, desse jeito aqui, você não tá trabalhando a mobilidade da tua coluna. Você tá fazendo um alongamento para suas pernas, mas você tá jogando a sua coluna no lixo, tá? Não faça isso, tá bom? Isso não é um movimento com qualidade. Se eu tenho o objetivo de eliminar a minha dor, eu preciso fazer movimento terapêutico inteligente. Se eu fizer qualquer coisa, fizer de qualquer jeito, forçar a minha coluna, aí eu tô colocando minha coluna em risco, tá? Você viu como que é diferente, né? O movimento que eu mostrei antes para você testar e o movimento que muitas mulheres fazem isso, por isso que fica aí morrendo de dor nas costas. Ai, Vanessa, mas o meu alongamento é super bom, eu abraço as minhas pernas, eu faço alongamento todo dia. Pois é, mas continua com dor, tá? Porque alongamento não trata dor nenhuma, tá bom? Só para deixar isso claro aqui. Mais um movimento que a nossa coluna precisa conseguir fazer é o movimento de rotação, girar a coluna, tá? É um movimento que precisa conseguir fazer. Em alguns casos, a gente acaba compensando esse movimento. Então, para você testar da maneira correta, você vai amarrar seus braços aí no corpo, tá? Para não ter perigo do braço roubar, do ombro roubar o movimento. Coloca as suas mãos aqui, ó. Cruza aqui e a gente vai testar o movimento somente do meio das suas costas, tá bom? Então, ó, você vai girar, pra olhar lá atrás e vai voltar. Deixa o seu bumbum bem pregadinho aí no chão. E aí gira pro outro lado agora. Pode ser que se você tem uma escoliose, tenha um lado que é mais fácil do que o outro.
Porque quando eu tenho uma escoliose, principalmente quando eu tenho escoliose com gibosidade, que é aquela que você abaixa as costas assim para frente, fica um lado mais alto que o outro, quando acontece a rotação na minha vértebra, os meus arcos costais acompanham. Então, de um lado vai ser mais fácil do que do outro lado, tá? Então, pode ser que tenha uma diferença aí. Mas eu quero que você comente aqui pra mim. Quando você faz esse movimento aqui de girar, você consegue fazer ele tudo bem, sem sentir dor? Consegue fazer aqui? Comenta bom. Vanessa, sinto dor, sinto rigidez, sinto que não vai assim, ó. Sinto alguma coisa esquisita, tá preso. Comenta ruim, porque o movimento da sua coluna torácica para girar, ele tá limitado, tá bom? Outro movimento que a coluna torácica precisa conseguir fazer, o meio das costas precisa conseguir fazer e que faz pouco no dia a dia, a gente devia, ó, fazer todos os dias esse tipo de estímulo, tá? É um movimento que quase ninguém faz, tá bom? É um movimento de estender. Eu vou mostrar aqui, deitada, aqui, ó. Esse movimento aqui, de estender, tá? É um movimento que muita gente não tem na rotina, não tem estímulo. E se eu não tenho uma coluna que ela faz essa extensão, o seu face sinto dor, a mecânica da tua coluna, ela já tá um pouquinho mais comprometida, porque é um movimento que precisa ser feito, tá bom? Para você que, por exemplo, tem uma osteoporose, uma osteopenia, é um movimento que você devia fazer todos os dias, tá? Para estimular ali a mineralização óssea, tá? Existem 3 componentes obrigatórios para quem tem uma osteoporose, uma osteopenia, por exemplo, e esse daqui é um deles, tá? É essencial, tem que ter na sua rotina, tá bom? Então faça esse teste, comenta para mim. Na hora que você tá lá deitadinha e vai subir a cabeça, subir o corpo, consigo subir sem sentir dor, você vai comentar? Bom, Vanessa, não consigo subir. Sinto dor, não vai, minha coluna sobe estranha, ela não faz esse arco que a sua faz, comenta ruim, tá bom? Escreve aqui para eu saber em qual nível você está, como que tá o funcionamento da sua coluna aí, tá bom? Outra parte que a gente vai fazer um teste agora, a gente vai fazer um teste lá na nossa lombar, junto com a pelve, tá? Eu vou juntar esse movimento, vou fazer ele um pouco maior para você já testar aí o movimento da sua lombar e da sua pelve também, tá? Então eu vou fazer assim, vou deitar de barriga para cima. E aí você vai deixar o braço aqui do lado do seu corpo e você vai só fazer o movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Faz exagerado e percebe se esse movimento aqui você consegue fazer, ou se a sua pelve, se a sua lombar estão travadinhos, tá? Se você consegue realizar esse movimento aqui, você vai comentar aqui pra mim, bom, Vanessa, não vai, meu movimento tá aqui, ó, curto, não consigo fazer, minha coluna não mexe, comenta ruim, tá? Escreve aqui pra mim nos comentários, bom, se você consegue fazer o movimento, ruim, se ele tá muito curto, muito preso, tá difícil de fazer. E ó, é importante você ter a sua pelve movimentando direitinho, porque se eu não tenho uma pelve que movimenta direito, minha lombar vai pagar o pato, tá? Outro movimento aqui que eu preciso conseguir fazer é o movimento, ó, pra cima, pra um lado e pro outro, ó. Pra um lado e pro outro, como se os ossinhos do meu quadril crescessem, ó, pra cima. Movimenta e veja se você sente dificuldade ou se você sente dor na hora de fazer esse movimento aqui, tá? O joelho fica parado e eu tô movimentando só essa partezinha aqui da minha coluna, só essa partezinha aqui da minha pelve. Então, testa, bom, comenta bom, ruim, comenta ruim, tá? Outro movimento que a pelve faz, bolinha aqui, ó, círculo.
tá? Passar por todos os movimentos. Em alguns casos vai sair meio quadradinho aí, tá? Mas aí é mais a falha de conscientização. Mas o ideal é que eu consiga fazer esse movimento naturalmente lá na minha pelve. Ao contrário, faça sempre para testar, para ver até se tem um lado que está diferente do outro, se tem um lado que está mais fácil, um lado que está mais difícil que o outro. E aí você vai contar aqui para mim nos comentários, bom ou ruim, tá bom? E aí, mulher, no geral, como é que foi? Conseguiu fazer os movimentos? Conseguiu testar? É uma boa que você teste, tá? Faça esses movimentos. Por quê? Uma vez que eu identifico que tá faltando movimento no meu corpo, fica muito mais fácil de eu saber a causa da minha dor. Mesmo que no seu exame, você tenha, por exemplo, um problema que não tem nada a ver com a coluna. Você tem lá uma alteração na sua escápula. Ou você tem lá uma alteração no seu quadril, por exemplo. Faça esses testes aqui porque você vai ver qual parte do teu corpo que não está funcionando legal, está faltando movimento. E para você que já sente dor na sua coluna, testa também para você ver como é que está o funcionamento das outras partes da sua coluna e até para aquele lugar que está com lesão, tá? Porque quando a gente sabe que dá para melhorar, a gente fica muito mais estimulada, a gente sabe que é possível, tá? Então, comenta aqui e não esquece, tá? Semana Mulher Sem Dor começa dia 12 do mês de junho. Se você ainda não fez sua inscrição, toca no link do meu perfil, não perde por nada. Se você gostou dessa aula aqui, que foi só o aquecimento, você vai amar o evento, o maior evento do Brasil, focado na eliminação de dores no corpo de mulheres, que eu desenvolvi pra você, tá? Tenho certeza absoluta que esse evento ele vai transformar a tua vida, tá bom? Então, toca no link lá do meu perfil, ou aqui na descrição do vídeo, ou nos comentários. E eu espero você dia 12, lá na nossa Semana Mulher Sem Dor. Beijo pra você e até a próxima. Tchau!